vem agregando valor para os irmãos da igreja, e vamos estar sempre atentos. Você que está em célula precisa fazer a sua inscrição para o Vida Vitoriosa mês que vem, tá? Vida Vitoriosa já está sendo divulgado só para quem é da igreja que está em célula, tá bom? Aí precisa correr para que se você entrar em célula agora, dá tempo de fazer a inscrição para participar do próximo, tá? Será em julho. As inscrições estão abertas, acredito que as vagas já devem estar encerrando. Abra sua Bíblia, por favor. Quero trazer uma palavra para nós nessa manhã de despertamento. E a palavra que Deus me deu, ela ecoa no meu coração há muitos anos. Inclusive já trouxe essa palavra aqui há muitos anos. Acho que quando eu cheguei aqui, eu preguei esse sermão. E Deus me levou a ele novamente e deu uma repaginada. E eu quero compartilhar com você esse momento. Porque culmina exatamente com aquilo que está acontecendo com a nossa geração. Porque os tempos que estamos vivendo estão levando o ser humano a um modelo ou um comportamento apostático, de apostasia, né? E nós estamos lidando com Deus de uma maneira que não é muito coerente com aquilo que nós estávamos cantando na última música. Inclusive não sei se encaixou bem, mas eu achei que encaixava, porque a letra da música que estávamos cantando parecia exatamente que culminava com aquela que nós encerramos cantando, né? Porque se eu estou adorando, o meu propósito final e a minha visão espiritual é de que eu estou conectada com aquele que voltará, não é? Nós não podemos ficar longe dessa realidade, dessa verdade, irmão, porque tudo hoje culmina com o desligamento e o afastamento de Deus. Por isso, nos últimos tempos, diz Paulo, que haveria um esfriar espiritual grande da igreja, ao ponto de que as mentiras satânicas seriam tão convincentes, que se fosse possível, afastaria os escolhidos. Mas entre nós, dentro das nossas comunidades de fé, existe muita gente que ainda não se converteu. Estão porque gostam. Estão porque é conveniente. Estão porque negociam com Deus as bênçãos. E é óbvio que eu não estou aqui imaginando ninguém no meu coração, que eu não tenho autoridade para fazer isso. Mas a Bíblia fala que no meio do trigo sempre haveria joio, né? A gente sabe disso, é uma verdade bíblica. E eu espero que nenhum de vocês que estão aqui, nenhum de nós, porque eu me incluo, possamos estar enquadrados nesse protótipo de joio. Mas a verdade é que muitos de nós, sempre eu falo isso, viemos para um relacionamento com Deus por causa das nossas necessidades, por causa das nossas demandas de apavoramento, de medo, não é? E aí a gente fica no relacionamento com Deus de negócio. Eu vou e Deus me abençoa. Eu vou e Deus cuida do meu casamento. Eu vou e Deus protege meus filhos. Eu vou e Deus me faz prosperar. Tem muita gente que no convívio diário e na verdade, vou fazer entre aspas, porque isso é um Deus fictício, né? Esse Deus não existe. Porque o Deus da Bíblia mostra para nós que, como eu disse há pouco tempo, numa revelação de Deus, em que o diabo diz para nós, você tem direito, e Deus diz para nós, você tem que morrer. Então a verdade do Deus que a gente prega e que a gente crê, é uma realidade de vida dura, difícil, de pagar preço. Então veja, se alguém negocia com Deus por causa de ser crente, pelas benécias que Deus nos dá, ele vai desistir rápido. Então a palavra dessa manhã está intitulada, e se Deus disser não? E se Deus disser não? Eu trouxe um casal na segunda igreja uma vez, de São Paulo, para dar um testemunho.
Não sei se o pessoal da segunda igreja aqui lembra. Ele veio para dar um testemunho. Não, ele era do Rio de Janeiro. Eu conheci no Rio de Janeiro quando eu fui fazer o Veredas lá. E eles tiveram um bebê, e o bebê adoeceu, e a família teve uma, lembra, Manu? Teve uma luta com Deus, e o pastor e a família clamaram, fizeram jejum, fizeram campanha, fizeram uma época assim de muita batalha, muito hospital e tal. O que aconteceu no final? Deus disse não, e a criança morreu. E o livro que ele escreveu, eu acho que eu tinha esse livro. A página do livro, o título do livro é Quando Deus Diz Não. Depois você pode até pesquisar e de repente pode se achar na internet. Mas é um testemunho de quando a gente clama, a gente pede, a gente busca, a gente jejua, a gente se dedica, a gente paga preço, a gente recebe no final um não de Deus. Agora, pensa, se alguém está negociando com Deus, a sua fé ligada aos benefícios de Deus, e a hora que Ele não vier, você vai desviar? Essa é a pergunta. Então, abra a sua Bíblia em João capítulo 6, do verso 60 ao verso 69. João 6, de 60 a 69. Diz assim a palavra: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, eu botei murmuravam em letra vermelha, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? A pergunta é: e se eu for embora? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida. Mas há alguns de vós, leia comigo, que não creem. Escuta, para aí comigo. Mesmo no meio daquele público seleto que andavam com Jesus, havia incrédulos. E ele estava falando com quem? Os seus discípulos. Judas foi um deles. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, Judas. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás, ali tornaram para trás, desistiram, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir? Fique à vontade. Alguns desistiram. Vocês querem ir também? Porque a proposta não é aquilo que eles esperavam. Esse adendo é meu, claro. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, era sempre o Pedro, né, que pulava na frente: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Existia então naquele grupo, dois grupos, um grupo dos crentes e o grupo dos incrédulos. Aqueles que eram incrédulos não suportaram durante muito tempo esta
convivência e essa caminhada com Jesus. Mas aqueles que persistiram, que estavam ouvindo essa palavra, a sua declaração no final é: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Escuta comigo, presta atenção. As religiões da terra estão expondo-se cada vez mais incrédulas, e as pessoas que andam por elas, elas não têm vida nenhuma. Você pega um livro de alguém que escreveu alguma coisa a respeito de Deus, se essa pessoa não for morada do Espírito Santo de Deus, você lê o livro como lê um jornal, uma coisa muito vaga, uma coisa que não dá para o nosso coração nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de projeto alocado em Deus que nos garanta a vida abundante que Ele nos dá. Mas é óbvio que o apelo do mundo é um apelo que conduz as pessoas à coisa fácil, né? À vida fácil, que na verdade nem é fácil, porque na hora que a tragédia chega, essas pessoas vão correr para onde? Foi o que Pedro falou: para onde vamos nós? Só tu tens promessa de vida eterna. Para onde vamos nós quando acontece um acidente trágico, como eu vi ontem à noite? Aquela pessoa foi moída no meio daquele ferro. Para onde iremos nós diante de um quadro daquele? Para onde iremos nós diante de um quadro de divórcio? Para onde iremos nós quando descobrimos que o meu filho está usando droga? Para onde iremos nós diante das calamidades desse tempo? Se só tu tens palavra de vida eterna. Só o Senhor garante. Por isso a última música estava falando de um relacionamento tão íntimo com Deus, que esse relacionamento íntimo com Deus precisa ser apurado no nosso cotidiano, irmãos. Porque a tendência natural, ou seja, das coisas exteriores lá fora, vão conduzir a gente a uma prática diária que, segundo o apóstolo Paulo, vai nos levar à apostasia, porque o mundo lá fora está dizendo: não tem Deus, não existe Deus, esse negócio de Deus é conversa. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Porque a grande realidade da nossa geração e a realidade com Deus é que o ser humano há séculos vive uma realidade de barganha com Deus. E por que que as denominações brasileiras cresceram tanto? E a pergunta também que pode ecoar para nós é: por que que essas denominações brasileiras, elas não prosperam numa Europa, por exemplo? Porque, teoricamente, se aproveita muito da necessidade humana, pregando que Deus vai resolver o problema, mas na Europa o povo tem um poder aquisitivo maior, tem recurso, tem dinheiro no banco, você vai oferecer o que para essas pessoas? Contudo, e apesar de, são pessoas que estão no mesmo nível de perniciosidade, de perdidão, porque são, no geral, suicidas e alcoólatras. Se você ver e fizer uma pesquisa rápida a respeito do público da Europa, né, do povo do velho continente, que é mais rico, inclusive, do que nós, você vai ver que o nível de degradação humana é tão quanto acontece no Brasil. Só que em outro momento, em outra situação, em outro nível. Porque a ação do demônio lá, ele vai por outra área, por outro âmbito. Mas é destruição do mesmo jeito. E há pouco tempo, você ouve alguma coisa, e quando você vai pesquisar a respeito desses países, você vai ver que a degradação humana é talvez até pior do que a do Brasil. Mas é a gente que é o país do carnaval, né? Nós somos vistos assim. Então, essa questão, ela é antiga, porque nós somos uma geração, infelizmente, sem propósito, sem comprometimento e egoísta, mimada. Vou falar em mimada,
Nós descobrimos um sítio ontem, aqui perto de Guaxindiba, e amanhã nós vamos lá para fechar o retiro de carnaval. Nós vamos ter retiro de carnaval ano que vem, em nome de Jesus. É um local rústico, por isso que eu lembrei da palavra mimada. É um local mais rústico. E eu espero que você esteja comprometido com o nosso retiro de carnaval. Tá? Então fique atento, nós vamos divulgar isso rápido, para a gente poder fechar. Amanhã vamos fazer a visita ao sítio. Uma geração sem propósito, sem comprometimento, porque é uma pessoa comprometida, é a pessoa que paga preço, sem nível de sacrifício, ou seja, egoísta e mimada. Por isso, é muito fácil a questão da vinda para a igreja e de repente eles somem. De repente desaparece. E quando você nota que alguém sumiu da igreja, você faz uma pergunta e a pessoa fala assim: eu estou indo em tal igreja. E aí você apura por que mudou de igreja, porque a proposta da outra igreja, ela envaidece mais ainda o nosso ego. Eu estou indo nessa igreja porque essa igreja tem uma resposta para mim. Entendeu? Então essa questão de variação de igreja hoje no Brasil, ela é ruim por isso. Porque se eu não estou satisfeito com essa aqui, eu vou para outra. E por que eu não estou satisfeito com essa? Porque às vezes essa confronta coisas na minha vida que eu não quero abrir mão, que eu não quero me abster. Agora, o nosso Jesus não chama a gente para a vida boa. O nosso Jesus não chama a gente para um relacionamento que não seja sacrificial. E quando eu falo sobre casamento, eu falei essa semana dessa, eu falo também que um casamento é uma aliança e uma aliança requer sacrifício. Do mesmo jeito. O nosso relacionamento com Deus é uma aliança e a aliança requer sacrifício. Não vai ser fácil servir a Deus. E o discurso precisa ser esse a cada dia mais, porque senão a gente oferece um Jesus muito barato. Um Jesus que satisfaz o ego das pessoas. E por pouca coisa as pessoas abandonam então a igreja. Não é? Em busca de reconhecimento, galanteios e premiação, as pessoas estão vindo para a igreja. É de tal nível que a maioria dos crentes da nossa geração não conhecem a palavra. Escuta o que eu estou te falando. Se os pastores vierem para cá e começarem a pregar um evangelho misturado com qualquer outro tipo de religião, metade da comunidade engole. Porque não tem discernimento, porque não conhece a palavra. Então, por exemplo, quando alguém dá para mim um livro para eu ver, ou um vídeo, né, e manda para mim, você começa a ouvir aquela pessoa, você começa a ver tanto desacerto teológico, que o pastor para de assistir, porque é tanta bobagem, né? E por que o pastor sabe? Porque o pastor estudou 4 anos, meu seminário foi de 4 anos presencial, então eu não sou assim o melhor teólogo, mas eu estudei. E quando você faz um curso, quem tem faculdade aqui, né, quem é formado sabe muito bem que se alguém fala uma bobagem em relação àquilo que você se formou, você logo descobre que é uma coisa perigosa, né, que não vai dar. E aí eu odeio a internet, eu dou muita risada e fico com raiva ao mesmo tempo, porque todo mundo hoje está vendendo alguma coisa diferente e fala assim: eu descobri que o remédio que você toma para diabetes não está servindo. Faz isso, vai lá, dá o meu link, dá um link, não sei o que, e vai entrando lá que eu vou te ensinar. O que tem de gente comprando placebo, como se fosse remédio hoje, por favor, vai devagar com isso. Porque os médicos não garantem e você fica tomando chá de folha aí, gastando dinheiro seu à toa. Entendeu? Porque a última é sempre eu descobri. Para com esse negócio de eu descobrir. As pessoas estudam anos e anos e anos, fazem testes tal, aí do nada chega uma pessoa e diz: eu descobri. Né?
é do mesmo jeito. Eu descobri que a palavra de Deus, a tradução da palavra, vai acontecer muito isso agora. A melhor tradução para esse texto da Bíblia não é o que está escrito, é esse que eu descobri. Porque o teólogo fulano de tal, da caixa prego, lá no final do país tal, descobriu. Aí dá uma justificativa teológica mentirosa, em que a pessoa se aloca nessa justificativa para justificar pecado. E está indo para o inferno com a Bíblia na mão, crendo. Por isso que Jesus falou: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Então, a quem de fato se quer enganar? E aí eu li uma frase que diz assim: a fé surge onde é menos esperada e falta onde deveria sobrar. A fé surge onde é menos esperada, porque é no momento de dificuldade, da crise, e muitas vezes falta onde deveria sobrar. Onde falta? Às vezes na religiosidade. A gente se acostumou com a igreja, a gente se acostumou com o culto, a gente se acostumou com os louvores, e às vezes a gente começa a fazer isso no automático. Toma cuidado com isso, não venha para cá no automático. Venha para cá para ter um relacionamento profundo com Deus. Porque pode do meu lado ter uma irmã, um irmão, que está no profundo com Deus, e eu aqui pateticamente olhando as coisas que estão na minha cabeça. E a fé, ela é sedimentada por aquilo que nós vivemos de relacionamento com Deus. Não é por aquilo que nós achamos, ou daquilo que nós gostamos. É aquilo que nós vivemos de experiência com Deus. Porque Deus conhece e até entende as nossas dúvidas, se não só não entende a infidelidade. Deus entende sua dúvida, a sua dúvida não é o problema. Seus questionamentos não é o problema. A única coisa que Deus não entende é a infidelidade. Porque o que Ele espera daqueles que creem é que sejam achados fiéis. Porque Ele é fiel. E a característica implícita, principal dele, é a sua fidelidade. E a Bíblia diz que é para nós sermos seus imitadores. Já parou para pensar qual é a sua constância ou a sua perseverança em fé? Deixa eu te perguntar uma coisa, pessoal. Quanto por dia de fé você acha que exercita na sua vida? Se você disser para mim assim: pastor, menos de 5, de 0 a 10, menos de 5, sabe qual é a grande realidade? Você não acredita em Deus, você acredita em você. Se a sua fé não é exercitada cotidianamente, acima de 5, num nível de 0 a 10, você acredita mais nos seus talentos, você acredita mais nos seus currículos, você acredita mais no seu poder de influência do que no Deus que você diz que crê. E isso é muito perigoso, porque na hora que a fragilidade chegar, na hora que a luta chegar, e todos nós viveremos lutas, é o momento que você não tem o hábito de acionar sua fé, você corre para 1 litro de bebida alcoólica, você corre para maconha, você corre para cocaína, você corre para aquilo que te dá subterfúgio imediato, mas não corre para a fé. E esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Porque quando foi diagnosticado a filha do pastor do Rio de Janeiro, que tinha uma doença grave, que provavelmente morreria, eles correram para os pés de Jesus e clamaram, mesmo que o Senhor no final não tenha dado sim, eles continuaram firmados na fé. Essa é uma pessoa crente, que não vive por aquilo que busca, vive por aquilo que crê.
Esse é o verdadeiro e genuíno cristão. Porque, irmãos, nós vamos ser testados. Você vai ser testado na sua fé. Se ainda não foi, será. E se você caiu, qual é o problema? Perdeu a salvação? Não, você foi envergonhado, porque você não usou a sua fé. Você vai ter outra oportunidade? Vai. Quantas vezes? Sei lá. Eu espero que muitas. Porque muitas vezes nós vamos negar Jesus como Pedro negou. Você fala assim, Pedro saiu da presença de Jesus, e do jeito que Jesus falou, ele fez. Como é que pode, né? Bicho duro de coração. Porque a gente não julga. A gente julga. O povo de Israel andava no deserto e tal, e chegava em determinado momento, ficava com saudade do Egito. Ô povo duro do coração. Gente, nós somos igualzinhos. A gente é igual. Depende da circunstância, depende da situação. E nós precisamos ter isso em vista, exatamente porque vai chegar o momento que Deus vai dizer não. E onde nós vamos chegar no nosso relacionamento com Ele? Se Deus levar seu filho amanhã, você continuará sendo crente? Porque eu disse ontem à noite lá em Santa Maria, Chave de Davi, você pensa que os seus filhos são seus? Quem pensa que os seus filhos aqui são seus? São não, filho. A Bíblia diz que eles são herança do céu. Diga, graças a Deus. Eu entrego. Tem mulher que fala assim, eu não. É meu. Pensa que é seu? Até porque daqui a pouco aparece uma periquita aí, leva ele, vai embora. Normal, né? Normal. Tranquilo, tranquilo. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês. Porque é bênção. Quando a gente recebe um príncipe na nossa casa, que vai ser marido da nossa filha, ou uma princesa que vai ser esposa, sendo uma mulher e um homem de Deus, é bênção. Normal. Porque tem gente que vive apavorado porque está no controle das coisas. E quando a gente está no controle, Deus não está. Alguém disse, cremos e descremos uma centena de vezes por hora. E é o que nos ajuda a manter uma crença ágil. Eu já fiz uns questionamentos com Deus, de vez em quando eu faço. Falo umas coisas com Deus aqui, graças a Deus Ele não desceu o fogo do céu ainda não, mas eu já falei algumas coisas com Ele. Aí depois a gente cai na real, olha o texto, vê, fala assim, entendi, Senhor. Desculpa, foi mal. Porque eu não entendia. De fato, Deus nunca errou com você. De fato, Deus nunca errou com a raça humana. De fato, Deus nunca errou e Ele nunca erra. Por quê? Ele sabe o antes, o durante e o depois. Ele sabe aonde você vai chegar. Nós não sabemos. É igual o pai, quando olha para o filho, para a filha, e dá um conselho. Pela experiência que tem, já sabe pela volta dos pés aonde esse menino ou essa menina vai chegar. E a gente fala o quê? Como disse minha mãe, esse caminho que você está indo aí vai te levar para uma grande furada. E foi o que aconteceu. Quantas mães já não falaram isso que deu ruim? Aí tem gente que fala assim, rapaz, boca de mãe é um perigo. Mas é por causa da experiência que a gente tem, não é? E às vezes a gente desobedeceu e deu no que deu. E Deus faz a mesma coisa quando Ele escreve sua palavra, gente. O conselho de Deus são os conselhos como parecidos com o conselho de mãe e pai. Abre o livro de Provérbios e coma o livro de Provérbios. Cada provérbio que você lê tem ensinos preciosos, cada um deles. Mas quando você olhou e olha para a vida de Salomão, ele se estrepou todo. No finalzinho lá, que teve um vislumbre de fé, mas a vida dele toda, ainda que com tanta sabedoria, se enveredou por o caminho da prostituição e foi um homem devasso. Uma discrepância estranha, mas é real, né? Para dizer que temos fé, é preciso
que ela seja exercitada. Senão, como poderemos provar que temos fé? Às vezes a gente fica torcendo para não ter uma coisa errada, né? Ai, tomara que a minha vida viva em paz. Eu sempre coloco lá, feliz aniversário, e boto paz como um dos ingredientes lá, porque não tem coisa pior na vida de uma pessoa que não tem paz. E a gente vive buscando exatamente essa paz. E Jesus falou que Ele é o príncipe da paz. Então nós cremos na promessa e queremos essa paz de Jesus, que é real na nossa vida, é real na nossa casa, é verdade, mas não quer dizer que nós não vamos ter momento de crise. E Ele diz que no mundo teríamos aflições. Essa também é uma verdade. Então, para dizermos que temos fé, a gente vai ter que ter um teste, passar por um teste. Na verdade, Jesus não espera que todos os homens venham a crer nele, mas a iniciativa de atrair o homem a ele foi de Jesus mesmo, e a responsabilidade de crer e seguir é nossa. Você que escolhe. Eu falei isso ontem à noite no Radical com alguém que eu encontrei. Falei assim, o casal chegou para mim e falou assim: pastor, nós estamos precisando de um aconselhamento do senhor, porque saiu um casal na nossa célula e estava indo muito bem, andando bem, e de repente eles estão falando em separar hoje, como não são da nossa célula, de outra igreja, né? A gente precisa ouvir do senhor alguma coisa que nos ajude para aconselhar os casais. E eu falei com eles assim: gente, tem gente que por mais que você aconselhe, por mais que você ministre, por mais que você ensine, as pessoas são igual o povo de Israel, cabeça dura. Não vai dar jeito. E aí eu disse o seguinte: nós tratamos as pessoas hoje como Jesus não tratou, porque Jesus passava e dizia assim: segue-me. O que a gente faz? A gente vai lá, pega, paparica, vai Cris, vamos para a igreja, vai ser bom para você. É ou não é? Cris, você não está na igreja, cadê você? Que não sei o que e tal. A gente fica paparicando o povo. Jesus passava e falava o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e... Não tem esse negócio de paparico, não. Não tem paparico. A gente hoje faz muito mais do que ele fazia. E talvez seja por isso, pastor Felipe, que tem muita gente na igreja hoje que é menino mimado, porque a gente quase que carregou no colo para trazer para a igreja e fica aqui cheio de mimo. Qualquer probleminha, desiste da igreja. Qualquer probleminha, eu não vou mais na célula. Qualquer probleminha, eu não faço isso. Qualquer probleminha. Ainda bem que Deus não trata a gente como a gente trataria, né? Senão ele passava o cerol, fogo, queima. Tem que ter muita paciência, né? E a paciência de Deus, graças a Ele, é tão boa conosco. Mas deixa eu te falar uma coisa: não abuse da paciência de Deus, porque Ele pode te dar na canela, para chamar a sua atenção. E se Ele der na sua canela para chamar a tua atenção, não vai ser um chute que eu vou dar não, e eu tenho a perna grossa, e eu bato pesado. Mas um chute de Deus deve machucar muito. Talvez ampute até a sua perna para você parar de andar para longe dele. Olha que negócio perigoso. Isso é real ou é mentira? Real, pode acontecer. E ele ainda vai dizer o que está escrito em Hebreus 12:6. Abre para mim. Hebreus 12:6. O que diz lá? Deus, leia comigo. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Diga para Deus profeticamente, olha para mim, diga para Deus profeticamente, fala assim com Deus: Senhor, em nome de Jesus, desce o chinelo, se for preciso, mas não me deixe afastar de Ti. Você pode falar isso de novo? Porque tem gente que nem olhou para mim. Porque isso é perigoso se você não disser isso com Deus. Porque você vai se perder.
E é claro e óbvio que se você se colocar nesse propósito com Deus, quando as coisas ruins acontecerem, você vai entender que é papai ensinando. Amém? Está disposto? Vamos de novo? Diga: Senhor, de acordo com a tua palavra, diz que o Senhor castiga filhos a quem tu ama. Por isso, eu creio que sou seu filho. Se por acaso eu me desviar, desce o chinelo, Senhor. Não me deixa se perder. Me perder. Porque o pior é você se perder. Porque que mãe no passado, hoje menos, mas mãe no passado descia o chinelo para o filho não se perder. Agora preste atenção. Cuidado. É melhor andar no caminho. Porque andar no caminho vai te trazer menos problema. A obediência te traz menos açoite, como diz a palavra. Na verdade, Jesus não espera que todos os homens venham a crer nele, mas a iniciativa de atrair o homem a ele é dele, a responsabilidade de crer e segui-lo é do homem. Nós somos chamados para isso. Naquele momento da história, Jesus estava perdendo a popularidade. Seus discípulos não o consideravam tanto assim, já que esperavam um revolucionário político. Escuta, tudo aquilo que é muito comum a gente desvaloriza. Tudo aquilo que é muito comum a gente desvaloriza. Sabe uma coisa que eu sempre primei? Pode ser um erro, mas eu acho que não é. Tem muitas coisas que eu evito conviver com determinadas pessoas, para que as pessoas não entendam diferente que eu sou uma autoridade. Essa coisa do muito comum, as pessoas acabam desvalorizando. Eu já vi pastores fazer coisas que eu não faço, porque as pessoas começam a tornar muito comum algumas coisas que não são comuns. E quando é comum, a gente desvaloriza. Então tem coisas que você precisa ser muito capcioso nos seus relacionamentos, para que as pessoas não te desconsiderem. Por exemplo, postura. Por exemplo, linguajar. Eu convivi com um dos homens dessa cidade que mais impactou a cidade. A postura do pastor Heber me ensinou muito. Quem conviveu com ele sabe. Tinha coisas que eu via as pessoas e vinham para mim e falavam assim: pastor, eu tenho muita intimidade com o senhor, mas com o pastor Heber eu não tenho. Mas eu entendia por quê. Porque tem pessoas que, se você der muita proximidade, eles são abusados. Eu ouvi de alguém esses dias, não vou entrar em detalhe porque me contou essa semana, falou assim: fulano de tal mora aqui no Brasil e recebeu uma família de outro país. E trouxe essa família de outro país para dar um apoio a eles, porque no país deles eles estavam sendo perseguidos. Mas hoje, aí essa família que veio do outro país não quer voltar mais para o país deles e quase que estão abusando da família. Entendeu? Em vez de aproveitar que foi acolhido, o que eles fizeram? Estão avançando o sinal. Vai lá e deita na cama do camarada, vai lá e invade o quarto, vai lá e invade o banheiro. São pessoas que não têm equilíbrio. Por quê? Porque se tornou comum. E quando as coisas se tornam comum, quando tocou na arca, que escorregou no carro de boi, quando Davi estava trazendo a arca para dentro de Jerusalém, diz o historiador, que a arca estava na casa de Uzá, dentro de um paiol, dentro de um quarto, onde guarda milho, onde guarda lenha, né? Estava lá a arca, abandonada.
Para quem não crê em Deus, a arca era só um caixote. Mas para Davi, que cria em Deus, sabia que a presença de Deus se manifestava entre o povo através da arca, recuperou a arca na hora que ele se tornou rei novamente, colocou num carro de boi e começou a cumprir um protótipo de honra para quem é merecedor de honra, que era Deus, porque Deus se manifestava naquela arca. E de repente um boi tropeça, a arca escorrega, Uzá, que tinha a arca dele, essa arca na casa dele, acostumado com a arca, tentou segurar a arca. Quando tentou segurar a arca, a glória de Deus se manifestou e ele foi fulminado e morreu naquele momento. Eu preguei um sermão que dizia: quem trata o que é santo como comum, morte e destruição acontece, lembra? Aquilo que é muito comum, a gente desvaloriza. Aquilo que é muito comum, a gente desvaloriza. Mantenha a sua postura como homem e mulher de Deus. Não abra mão dos seus projetos em Deus, e muito menos do seu caráter, porque você é a representação de Deus como igreja onde você está. Imagina se a pastora Bia tivesse lá no hospital se comportado de uma outra maneira, o Roberto e a Cleide não estariam salvos aqui hoje. E da mesma maneira, então, nós somos chamados a não tratar Deus de uma maneira tão comum, e principalmente quando a gente é muito velho de igreja. Quando a gente é muito velho de igreja, a gente nem vai mais ouvir o sermão, porque já estou acostumado, já sei até o que o pastor vai pregar. Aí já vira Espírito Santo, né? Porque já tem a revelação antes da revelação chegar. Você começa a desvalorizar aquilo que é comum e você perde a bênção. Porque num culto como este, Deus pode revelar coisas grandes para você, que pode mudar a sua história familiar. Quem crê, diga amém. Não desvalorize aquilo que é de Deus, porque Deus não se deixa colocar numa caixinha. Ele não é o óbvio que nós cremos e o lógico que nós cremos. Deus é soberano. Você vê que no texto que nós lemos, ele sabia que os discípulos estavam chilreando entre eles, descontentes e incrédulos. Ele sabia do coração dos seus discípulos. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da sua fragilidade. Ele sabe do seu clamor. E o pior ou melhor, ele sabe para onde você está indo. E ele sabe que lá na frente tem um buraco enorme onde você vai se esborrachar todo, ou, de acordo com a escolha que você faz hoje, ele sabe que lá na frente você tem um êxito para receber dele. Um grande privilégio. Quando Deus fez Davi rei sobre Israel, Deus só fez depois de Davi vencer um leão, um urso e um gigante. Antes de você chegar no lugar onde Deus quer colocar você, os testes virão. Poderão ser leões, poderão ser ursos, poderão ser gigantes. E a Bíblia diz: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Porque é no teste diário que nós vamos comprovar em quem realmente nós temos crido. O que basta-nos nesta manhã é saber exatamente como nós estamos andando em relação a Deus. O quanto de fé nós temos desprendido no nosso teste diário que nos qualifica como filhos de Deus. Porque filho é aquele que se submete ao pai. Filho é aquele que ouve pai. Pródigo é aquele que vai embora da casa do pai em rebeldia e gasta tudo dissolutamente e tem perdas constantes. Filho
fica sempre debaixo das asas do Pai, em unidade com o Pai, em obediência ao Pai, porque sabe que é muito melhor obedecer do que andar em sacrifício. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e nos dê força, sabedoria, unção, dedicação e pagar o preço para viver uma vida fiel ao Senhor. Cheguei só no meio do sermão, é claro que você sabe, mas semana que vem eu quero concluir. Porque eu e você precisamos estar atentos que a nossa geração, a hora que você colocar o pé ali fora, tudo corroborará para tirar você do propósito, do centro da vontade de Deus na sua vida. Lembra aquele sermão que eu preguei? Quando Satanás chegou em Eva, Satanás não queria Eva, Satanás queria Adão. Quando alguém está por perto de você, tenha discernimento que a lógica e que a destruição vinda por meio dessa pessoa tem o objetivo final é você, para destruir você e os seus propósitos com Deus. Nesta semana você terá a oportunidade de ser testado pelo quanto você crê e quanto você confia em Deus, para que a cada degrau que você for alçando no relacionamento mais profundo com Deus, é a partir daí que Deus vai te colocar sobre coisas maiores. Porque, gente, Deus não vai usar pessoas que não são testadas antes. Antes de eu ser pastor, na segunda igreja batista de Campos, antes de pregar para aquela comunidade lotada à noite, eu ia lá no Cafundó de Mocotó para pegar para uma congregação de 10 pessoas. Depois Deus me trouxe lá para Santo Amaro, começar uma congregação de um povo difícil, duro de coração, visitava a casa das pessoas, as pessoas não recebiam a gente, porque o padre não deixava. Antes de você ser levado para uma coisa maior, Deus vai testar você para ensinar você como que você vai vivenciar no futuro coisas maiores e mais difíceis. Não queira viver só das guloseimas que Deus tem para dar. Diga para o Senhor, a cada momento: Senhor, me coloque onde o Senhor quer que eu esteja, e me capacite para fazer do jeito que o Senhor quer, porque a sua vontade é o que me resta. A sua vontade é o meu propósito. A sua vontade é a lei que eu vou seguir, porque um dia, na eternidade, nós vamos ouvir coisas como: vinde, benditos do meu Pai, porque enquanto te coloquei em coisas pequenas, você foi fiel, sobre coisas grandes te colocarei. O melhor está por vir, e o nosso melhor não vai ser aqui, será na eternidade. Seja fiel ao extremo daquilo que Deus te colocou para fazer. Não precisa burlar nada, não precisa se levantar contra nada, não se debata contra aquilo que está acontecendo. Quando eu fui pregar ontem lá em Santa Maria, o casal que está lá é um casal que eu conheço há muitos anos, que é Juliano e Renata. E ela falou assim para mim: pastor, o senhor lembra o que o senhor disse para mim há 15 anos atrás no seu gabinete? Eu falei: não, 15 anos? Não lembro nem que eu encontrei com você no gabinete. Ela falou assim: mas eu lembro. Eu lembro. E sabe o que? Aí eu falei: então me fala o que eu falei para você. Ela falou: que hoje nós estaríamos aqui, vivendo o que nós estamos vivendo. Porque quando eu fui no seu gabinete, nós estávamos arrasados. Nós estávamos desmotivados com algumas coisas que estavam acontecendo na nossa vida ministerial. E estava começando. E o Senhor falou assim: espera, porque Deus vai te colocar sobre coisas grandes quando você for fiel nas coisas pequenas. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia.
seja fiel. Se te colocar, sempre falo isso, se te colocar para varrer esse corredor, faça o seu melhor, porque daqui a pouco Deus vai te colocar para varrer um grande lugar, onde você estará responsável por ele. Faça o seu melhor, porque quando nós somos fiéis nas coisas pequenas, sobre muito Deus nos coloca, e nunca será fácil, sempre será difícil, sempre será desafiador. Não pense que vai ter vida boa, porque enquanto cristãos aqui na terra, nós não vamos ter vida boa. Nós seremos sempre desafiados. Pessoas perto de você te darão palavra para te desanimar. Pessoas perto de você, talvez seu marido, sua esposa, será usada pelo diabo para dizer para você algumas coisas que nem ela está percebendo que está dizendo, para poder travar aquilo que é propósito de Deus na sua história. Mas você, com discernimento, vai entender: eu sei quem está aí, eu sei quem está me falando, não é meu marido, não é minha esposa, para trás de mim, Satanás, mais vale obedecer meu Deus e ser fiel a Ele, porque Ele me colocará onde Ele tem para me colocar. E tem mais: se Deus te colocou para fazer uma coisa pequena, fique no pequeno de Deus, porque se Ele te colocar em coisas grandes, você vai se corromper. Fique nas coisas pequenas, só se mova se a nuvem e a coluna de fogo se mover. Porque tem gente que só pensa grande também, só quer aquilo que é grande, mas Deus sabe, conhece o nosso coração. Se colocar você em coisa grande, você vai se ensoberbecer e vai se perder. E eu ouvi uma palavra esses dias de um pastor, ele dizia exatamente isso. E eu vou te dizer, você que é líder de célula principalmente, cuidado quando você for ajudar alguém. Cuidado quando você for orar por alguém, porque Deus pode estar tratando daquela pessoa e você está atrapalhando o projeto de Deus. Então está acontecendo um babado pesado na vida de Vinícius. Vinícius chega para mim e fala: pastor, ora por mim. E como que eu vou orar por Vinícius? Senhor, que se cumpra na vida dele a tua vontade. Se o Senhor estiver tratando com ele, eu me esquivo de pedir algo diferente. Todavia que a tua vontade se estabeleça na vida de Vinícius. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser restaurar, restaura. Mas se for do Senhor o que o Senhor está tratando, cumpra-se a sua vontade. Até para orar a gente tem que saber. Porque se Deus desce a vara em quem é filho, se Deus estiver dando uma varada em Vinícius e eu orar diferente, eu vou estar atrapalhando a obra de Deus. Eu não posso fazer isso, eu preciso ter discernimento. E Deus hoje então nos ensina isso. Tem gente que está na miséria hoje e precisa passar por lá. Tem gente que está no sufoco hoje e precisa passar por lá, porque se não passar por lá, não vai crer em Deus. Como que a gente faz então, pastor? Que a vontade do Senhor Deus seja obedecida. Daquilo que vier para fazer a sua mão, faça o seu melhor. Não se apavore com as ameaças externas. Coloque tudo na presença do Senhor. E tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus. Gente, a cada dia eu vejo isso mais nítido. Principalmente no Brasil. Das coisas loucas que estão acontecendo, você vê claramente Deus tratando com pessoas. Deus tratando tudo comigo e com você, no nosso cotidiano. Por isso que nos resta exatamente ser fiel. Agora, seja pelo menos honrado e dedicado com aquilo que Deus manda você fazer. Não faça nada relaxadamente. Porque pensa, se Deus manda você fazer alguma coisa e você faz relaxadamente, Ele não vai colocar você em projeto nenhum mais não. Cuidado com sujeira, cuidado com desorganização, cuidado com coisa meia boca. Faça o seu melhor, dedique-se mais. Eu sou muito exigente comigo em algumas coisas. Quando eu faço alguma coisa, eu fico me perguntando se eu não poderia ter feito melhor. Faça melhor, e quando eu não consigo fazer melhor, eu fico chateado. Por quê? Porque se você se contentar com as coisas menores e pequenas, você vai ser sempre pequeno. Galinha não anda com águia. Se policie para você ser melhor a cada dia. Para que aquilo que você faça tenha um objetivo final. A glória seja do Senhor. A glória seja do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar? E vamos encerrar o culto nessa manhã.
E a palavra é: e se Deus disser não, o que vai acontecer? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a palavra é alimento para a nossa alma, e ela é discernida pelo Teu Espírito mesmo em nós, e nós queremos a cada dia receber do Senhor instruções para andar na plenitude da Tua vontade e do Teu querer. Deus, lá fora tudo está nos chamando para viver longe do Teu propósito. E às vezes as coisas que nós estamos fazendo parece que não está tendo êxito. Mas Senhor, se não for da Tua vontade, tira-nos desse caminho, desse propósito. Mas se é da Tua vontade, Senhor, nos ajude a nos aprofundar para sermos melhores e para nos dedicarmos a fazer aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, porque cremos que o mais importante do que nós vivemos aqui nesse tempo é o que fazemos em detrimento do Teu reino, em direção ao Teu reino. Ó Deus, nós vamos para o céu, nós sabemos que estamos indo para lá, mas enquanto não chegarmos lá, apure em nós o sentimento, o propósito, a dedicação, para que possamos, ó Deus, deixar um legado que glorifique o Teu nome na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, e tudo aquilo que a gente fizer. Deus, não nos deixe contaminar com este século, como diz a Tua palavra, mas que possamos estar rejeitando aquilo que não tem chamado celestial para nós, para que possamos estar, ó Deus, como verdadeiros anjos do céu entre as pessoas desse mundo. Faça de cada um de nós crentes fiéis, nos ajude a labutar na Tua presença e na Tua palavra, para sermos o reflexo da Tua glória manifesta na vida das pessoas com quem nós convivemos. Abençoe nossa família, nossa casa. Senhor, não deixe nenhum dos nossos se perderem. Pelo contrário, que a cada dia mais a revelação do Teu amor e do Teu poder atraia a nossa família toda ao Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos aos nossos lares sob Tua bênção, e à noite que possamos estar reunidos nesse lugar, recebendo do Senhor e dando ao Senhor a adoração devida. Senhor, salva pessoas aqui nessa noite, salva os nossos queridos e nos ajude a trazer aqui aqueles que o Senhor tem para salvar hoje, porque há propósito no coração do Senhor em salvar toda a terra, e cumpre a nós obedecer e trazer à Tua presença aqueles que estão feridos, como levaram aquele homem naquela maca e abriram o telhado e colocaram na Tua presença. Que possamos ser aqueles amigos que trouxeram pessoas e que tragam pessoas à Tua presença para receberem a cura e a libertação do Senhor. Abençoe nossa casa agora à tarde, que a comunhão do Teu Espírito seja lá, que possamos viver a Tua glória manifesta nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Obrigado pela revelação da Tua palavra nessa manhã, porque saímos daqui, ó Deus, desafiados a sermos melhores em Ti e para a glória do Teu nome. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu poderoso rosto e derrame sobre sua casa e sua família a sua preciosa paz para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite, em nome de Jesus.